do Mas antes essas de duas letrinhas aí que vieram e algumas pessoas se questionam Tem algumas técnicas místicas para fazer isso. Olá, como estão todos? Tudo bem? Se cuidando, distanciamento social, máscara, álcool gel. Mesmo vacinados, a gente tem que continuar a se cuidar. Mesmo vacinados, ainda tem um tempo, não é? Vocês sabem, depois da vacina, que a gente tem que se cuidar e tem que se cuidar sempre, porque mesmo vacinado a gente pode, de alguma forma, continuar, não é, transmitindo. Então, vamos continuar com o nosso isolamento, vamos nos cuidar cada vez mais. E vamos continuar assistindo aqui nossas aulas do Sind Bancários, essas aulas de ginástica, de yoga, de inglês, de dança de salão. E aqui comigo de teatro. Hoje nós estamos encerrando uma série de 4 aulas que eu dei sobre como contar uma história, não é? Então aqui vou fazer um resumo do que a gente conversou. Se tu perdeste alguma aula, é só voltar aqui atrás e assistir. Estão sempre disponíveis as nossas aulas no canal do YouTube do Sind Bancários. Eu sou a Adriane Azevedo e essas aulas para aprender a contar histórias começaram há 3 aulas atrás, e a primeira coisa que eu disse foi para que tu tivesses um olhar emocional, emotivo sobre a escolha da história. Depois, na segunda aula, dei um pouco de exercícios para a dicção, para a melhor gesticulação e interpretação. Na terceira aula, dei algumas dicas. Se tu achasses que, por exemplo, tá muito nada essa história, só eu contando, preciso de mais alguma coisa, então dei sugestões de figurino, de cenário, de trabalho com voz, tudo para que essa história fique interessante para ser ouvida, para ser vista, porque eu também sugiro que as pessoas gravem, testem e experimentem para ver como ficou essa história no vídeo. Então dou algumas dicas de como gravar, de como utilizar a câmera, para que essa história fique audível, fique compreensível, e para que a história tenha esse envolvimento pessoal e emocional da pessoa que está contando. No momento a gente só pode trabalhar dessa forma, contar histórias de forma virtual, ainda está muito cedo para que a gente se reúna para contar histórias, mas talvez dentro da própria família, algum evento entre pessoas que já vivem juntas, a gente consiga então contar um pouco, contar a história para fazer um experimento, porque tudo que a gente faz é preciso experimentar, é preciso ensaiar, é preciso gravar, é preciso testar, sempre testar. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho sobre essa dificuldade, a dificuldade de estar presente com o público, porque qual é o grande barato assim do contador de histórias? É estar próximo das pessoas. Como eu disse para vocês, o contador de histórias, ele é uma pessoa que quer se relacionar, porque senão ele não estaria, não é, contando histórias, tentando fazer um trabalho mais social, que é se reunir, que é contar histórias na beira de um fogo, numa mesa de jantar, de almoço, com pessoas conhecidas ou não. Então essa é uma dificuldade. Por quê? Porque quando a gente conta história assim ao vivo, a gente está olhando para as pessoas, a gente vê as reações, a gente reage de acordo com aquelas pessoas, com que aquelas pessoas estão nos mostrando, estão reagindo. Se elas riem, a gente fica, tá dando certo, não é? Se elas ficam com medo, a gente, opa, estão compreendendo o que eu quero. Então, essa dificuldade da tela, por exemplo, de estar aqui falando com vocês sem vê-los,
não é? Eu estou falando para um celular, para uma câmera, para o meu celular, que está aqui colocado num pedestal. Então eu não tenho esse retorno. Por isso que eu dou essa dica de gravar com a câmera de selfie. Porque mal ou bem eu estou me olhando, pelo menos eu não estou fazendo a história ou gravando sem olhar para nada nem ninguém, como seria com a câmera normal, que aí não enxergaria, não enxergaria nada. Então é por isso que eu gravo com a câmera de selfie, porque me dá a impressão, pelo menos, de que eu estou tendo algum retorno, estou me vendo pelo menos para saber se eu estou bem colocada, até como eu falei para você, se eu estou muito no canto da tela, se eu vou sumir da tela, se eu estou muito no outro canto, se eu estou muito próxima ou se eu estou muito longe. Então essa câmera de selfie tem essa vantagem. E como eu disse para vocês, para mim parece que tem alguém pelo menos me olhando, mesmo que seja eu. Porque essas reações que a gente vê na plateia é que nos dão assim um certo retorno, como eu falei para vocês, do que a gente está fazendo, se o que a gente está fazendo está agradando ou não. Então, para superar essa dificuldade de ter o público, de ver o retorno, é por isso que eu sugeri para vocês sempre gravarem e depois mostrarem para as pessoas, publicarem no WhatsApp de alguns, mandarem por WhatsApp de alguns amigos, publicarem talvez no seu Facebook, depois que acharem que a história está bem contada. Eu gostaria de mostrar aqui alguns resultados das pessoas que eu conversei e que escolheram uma história, mas eu não consegui, porque a unanimidade é de que é muito pouco tempo, essas 3 semanas, para que a pessoa apreenda tudo que eu falei e tenha essa disponibilidade, então, de gravar a sua história e regravar. Algumas pessoas até gravaram, mas acham que não está bom, então estou dando algumas orientações para ver se melhora esse vídeo, se a pessoa se sente mais à vontade, porque uma coisa que a gente não deve fazer é publicar algo que a gente não gostou. Ah, eu não gostei, não tá bom. Então não publica, faz de novo, repete, porque essa repetição, esse experimento é que vai nos dando a experiência. E a experiência faz o que com a gente? A experiência faz com que a gente fique tranquilo ao falar, com que a gente não fique tão tenso. Por exemplo, eu estou dando aqui aulas desde maio de 2020. Na primeira aula, mesmo que eu seja uma pessoa que trabalhe com isso, que já tenha gravado um monte de vídeos, na primeira aula aqui do Cine de Bancários eu fiquei bastante apreensiva, tava um pouco, né, será que vai ser bom, como é que tá? E gravei até meio diferente, mais distante, depois eu fui vendo, fui me aproximando, fui ficando mais próxima de vocês, percebi que é melhor que vocês enxerguem mais o meu rosto, assim como contador de histórias. É melhor que se enxergue a tua boca, os teus olhos, porque quando eu faço expressões, vocês estão me vendo, mesmo que não apareça de corpo inteiro, mesmo que seja assim um plano americano, não é? Vocês me veem, olha, as mãos, eu posso, não é, me mexer, e aqui eu posso chegar próximo da câmera, porque a boca e os olhos são muito importantes. E agora vocês viram, eu misturei as mãos, mas às vezes a gente tem que cuidar que o gestual, ele também tira a atenção da boca e dos olhos. Muitas vezes é melhor que a gente não faça gestual e que a gente concentre os olhos e a boca no que a gente quer falar. Mas é claro que nem sempre. Às vezes eu posso, não é? Usar um gesto, melhorar com um gesto o que eu estou falando. Então, tudo isso são medidas que a gente só consegue descobrir executando. A gente só consegue descobrir experienciando, gravando. Por isso, se por acaso alguém quiser me mandar um vídeo pelo meu WhatsApp, que é 51991538268,
para que eu analise, para que eu converse só ali pelo WhatsApp em particular, te dou umas dicas. Já tenho feito isso com alguns alunos que se dispuseram então a gravar um vídeo, a escolher uma história, porém não consegui apresentar hoje por conta desse pouco tempo que eles acharam. Então isso eu também considerarei para o meu próximo curso, que o tempo de 3 semanas é curto para que uma pessoa grave a história, experimente, volte de novo, grave novamente. Mas, como eu disse, se quiserem me mandar um vídeo, se quiserem conversar comigo sobre essa história que tu escolheste, sobre a forma como tu vais contar essa história, eu estarei sempre disponível aqui pelo nosso canal. Aqui também vocês podem, pelo chat aqui direto no YouTube, me mandar mensagens que eu responderei. E a gente pode então descobrir juntos uma forma de vocês terem uma história para contar, de vocês terem essa história no seu repertório e depois muitas outras. Por quê? Como eu disse para vocês, é uma questão de se jogar, de experimentar, de testar, de dizer não ficou bom isso, então eu vou repetir. Outra coisa que eu coloco sempre é que a gente tente trabalhar sem editar o vídeo. Olha que eu errei. Faz de novo, mesmo que grave em pequenos pedacinhos, porque essa forma assim, de quase um plano de sequência nos faz agir quase como se estivéssemos ao vivo, porque ao vivo a gente não tem cortes, a gente não pode cortar ao vivo e dizer, né, só um pouquinho que eu errei, vou voltar. Não, a gente segue o barco. Então, às vezes o plano de sequência, a gravação sem edições, ela faz a mesma coisa que a apresentação ao vivo, porque a gente tem que ligar a câmera e seguir a história, não é? Talvez para ajudar, dividir a história em blocos. Olha, vou dividir a história em 2 blocos, em 3 blocos, em 4 blocos. Primeiro bloco contarei isso, segundo bloco aquilo, depois se junta os vídeos, aí é mais fácil assim. Eu acho que é interessante não editar, mas se tu quiseres, tiveres esse costume, essa facilidade de editar, não tem problema, podes editar, tudo é válido. Mas eu tô te falando assim como experiência de fazer ao vivo. Sem editar é quase uma experiência de fazer ao vivo. E eu agradeço às pessoas que assistiram, que participaram, que entraram na reunião por Meet para conversar comigo. Foi bem interessante porque eu também aprendo, ouvindo vocês, as dificuldades, eu também vou aprendendo um pouco o que eu posso melhorar nos meus cursos, que eu às vezes dou, não é? Antes da pandemia dava cursos presenciais de contadores de histórias. Mas de qualquer forma eu achei muito interessante as colocações que me fizeram e o que a gente conversou. Agradeço então a vocês, desejo a vocês uma excelente semana, se cuidem, vamos nos vacinar!